Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, que é o processo de desligamento dentro das empresas. Nós sabemos que é uma das situações mais desagradáveis que pode acontecer dentro do ambiente de trabalho, tanto para qualquer lado que esteja da situação, tanto para a pessoa que vai ser desligada, quanto para a pessoa que vai fazer o desligamento. Por quê? Porque é um processo traumático. Você interfere na vida das pessoas, não só daquele que está sendo desligado, mas de quem da família dele, das pessoas que estão em volta, dos colegas de trabalho, e saber demitir, saber fazer esse processo de desligamento de uma forma mais leve e menos dolorosa é uma habilidade que é necessária ser desenvolvida por qualquer gestor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E como fazer o desligamento de uma forma correta? Gente, apesar de variar de caso para caso, existem alguns passos básicos que nós podemos tomar para tentar tornar essa experiência menos desagradável para todos. Gente, 1. Escolha um local adequado e o horário ideal para fazer esse desligamento. Chame ele para uma reunião no seu escritório ou na sala de reuniões, só você e ele, sem interferências. Não fique com piadinhas ou tente descontrair a situação, mas haja de uma maneira respeitosa. Lembre-se que diante de você tem um profissional que já está abalado até pela própria situação que ele vai vivenciar naquele momento. Outra coisa, não há nada mais desonesto do que esperar o profissional trabalhar o dia todinho ou a semana todinha e no final do expediente ou no final da semana você avisar que ele foi desligado. Então, tenha esse respeito pelo seu profissionalismo e por aquele outro ser humano. Preferencialmente que seja no início da semana, no início da manhã. Terceiro, gente, vá direto ao ponto. Não fique com enrolação. Seja claro, objetivo e sucinto. Não deixe o colaborador ficar pensando que você está dando mais um feedback ou está se justificando pelo desligamento. Seja papo reto. Apesar de ser um papo reto, procure manter o clima da reunião, um clima cordial, educado. Explique com clareza, com objetividade, o motivo do desligamento. Se possível, reforce os pontos que foram discutidos durante as avaliações periódicas que foram feitas ao longo do processo. Outra coisa, agradeça a contribuição positiva que esse colaborador deu à empresa e ao processo como um todo, porque em algum momento, independente das razões pelas quais ele está sendo desligado, ele contribuiu, ele se esforçou, então ele deve ser sim agradecido, elogiado e parabenizado por isso. Outra coisa, evita pedir desculpa, ficar se justificando, até porque se chegou até aquele momento, é porque aconteceram inúmeras coisas e que realmente o processo é irreversível, não há como mudar. E se ainda assim ficar alguma dúvida e o colaborador fizer um questionamento, seja aquela pessoa que você vai com todo respeito é uma palavra que deve ser falada do início ao fim, praticada em todo o processo, seja paciente em explicar tudo novamente. Lei de Mar, mas na prática não funciona assim. Precisa funcionar. Caso contrário, não é um processo profissional. 5. Comunique a equipe. Processos de desligamento, geralmente eles geram boatos, eles geram rumores, e isso causa uma sensação de insegurança na equipe, na empresa. Então, o ideal é que você mesmo comunique a sua equipe, deixe claro os motivos do desligamento, sem expor o desligado, sem denegrir a imagem dele e tranquilizar a equipe como um todo. Os processos de desligamentos, eles costumam ser complexos.
até pela forma como é conduzida pelo responsável pelo desligamento. Então, é interessante que se tenha esse cuidado ao demitir e ao comunicar à equipe, para que fique claro, para que não gere boatos, para que não gere fofoca e para a equipe continuar prosseguindo com o processo de produtividade sem nenhuma interferência. Gente, aí vem a questão mais importante, que é o processo de reflexão. Todo e qualquer desligamento, por mais que você tenha certeza que foi a decisão mais acertada, mas reflita sobre a sua gestão, sobre a forma como você conduziu aquele processo, sobre o que você poderia ter feito de diferente, o que você pode melhorar nos processos seguintes, isso na sua fala, na sua postura, no acompanhamento. Reflita sobre isso. Isso vai fazer com que você cresça profissionalmente e principalmente cresça como pessoa, cresça como gestor. Lembrando que, amados, desligamento, ele é o último recurso que o gestor tem. O gestor, ele é responsável por resgatar pessoas, por direcionar, apoiar, conduzir, acompanhar. Não seja aquele gestor que fica ligando para o seu gerente ou para a área de DH. Eu não estou conseguindo produzir porque a minha equipe é isso. Seja responsável pela sua missão. Jamais, em tempo algum, vá solicitar um desligamento sem embasamento, sem evidências de que tudo que você poderia fazer para o resgate daquele profissional foi feito. Até porque o custo com um turnover, com treinamento, é imensamente mais caro e desgastante. Então, tenha sempre em mente, o desligamento, ele é o último recurso. Outra coisa, quando um colaborador chegar à sua mesa para ser desligado, ele precisa ter a ciência do porquê ele está sendo desligado. Eu já vi muito gestor dizer por aí, não dançou conforme a minha música, eu desligo. Não fez um feedback, não acompanhou, não orientou, não fez nada. E aí o que acontece? Ele desliga. Gente, uma coisa, o colaborador não precisa dançar a sua música. Ele tem a obrigação, o comprometimento de acompanhar e seguir as normas da empresa, que é a sua empregadora e a empregadora dele. Fica aí a sugestão.